Olá, internauta! Seja bem-vindo ao primeiro Esporte.com deste ano de 2013. Assim como os clubes brasileiros, abrimos a nossa pré-temporada e falaremos das representações de Cruzeiro, Atlético, passaremos aí pelo América e também do assunto que movimentou o dia, a premiação da Bola de Ouro da FIFA, evento que aconteceu em Zurique, na Suíça. Para falar sobre tudo isso, está aqui comigo o aniversariante de janeiro, Josias Pereira. Muito obrigado aí pela participação, mais uma vez, a presença aqui no Esporte.com e também desejando um feliz aniversário a também aniversariante de janeiro, Guilherme Guimarães. Fizemos aniversário, eu no dia 4 de janeiro, Josias no dia 5. É isso aí. Então, fizemos aqui a tabelinha. A tabelinha aí para começar aí, bem o ano, né? É isso aí. E traremos novidades no Esporte.com de hoje. O Fernando Almeida, repórter do Super FC, acompanhou a reapresentação do Cruzeiro. Ele vai falar direto lá da Toca da Raposa. Ele fez uma gravação aqui no estúdio, né? Ele gravou os detalhes do Cruzeiro nessa reapresentação. E temos também Rômulo Fegali, que está ao vivo na Cidade do Galo e via telefone vai passar pra gente tudo que está acontecendo lá. Olá, Rômulo. Pessoal da bancada, também amigo internauta. A gente está aqui na Cidade do Galo agora, o time que representou 6 horas, debaixo de uma chuva fina. Eles fizeram um exame de composição corporal para abrir os trabalhos, que é um exame que avalia a situação do jogador depois dessas festas aí. Em seguida eles foram para o campo fazer uma atividade leve. O time não contou com nenhuma novidade, além do Rosinei, que entre os reforços foi um dos treinos, foi o volante Rosinei, o atacante Alexandre e o Gilberto Silva, zagueiro também volante, que volta para o Atlético depois de 10 anos. Os dois foram médicos. O Luan também está no DM, né, no departamento médico, sendo tratado da lesão. Enquanto a novidade, o Atlético está o meia Moraes, que jogou no Vasco, teve uma passagem também pelo Corinthians e pelo Bahia. Ele não está acertado ainda, a assessoria de imprensa do Galo informou que interessa ao clube, está fazendo exames médicos, mas ainda faltam alguns detalhes. Então ele precisa ser aprovado nos exames e acertar aí essas pendências deve ser em relação a tempo de contrato e salários também. Mas o time todo se apresentou, 3 jogadores da base do time júnior se integraram mal. Foi o Gilson zagueiro, esse está subindo para profissional em 2013, e também o Roger e o Sidmar. Esses dois últimos eles estão apenas treinando porque estão parados, já que a equipe júnior está na Copa São Paulo e os dois já excederam a idade para disputar a competição. Então eles não puderam viajar com a Copa São Paulo e para não ficarem em atividade, eles vão treinar com a equipe do Atlético durante esse período de início de pré-temporada. Entendi. Mas também o Atlético vai apresentar o Rosinei e o Luan. A gente já está aqui na sala de imprensa esperando os 2 jogadores para serem apresentados oficialmente como novos jogadores do Atlético. Então, resumão aí, o Atlético apresentará então nessa segunda-feira o Rosinei e o Luan, os 2 jogadores que chegam aí para reforçar o elenco de 2013, e também tem os jovens da base. Vamos repetir o nome aí para o pessoal que está acompanhando o Esporte.com, relembrar, o Gemerson, zagueiro. Isso, o Sidmar e o Roger. Sidmar, zagueiro, e o Roger é o lateral esquerdo. Beleza. Isso. E o Ronaldinho Gaúcho? Todo mundo quer saber notícias do Ronaldinho Gaúcho. Ele também já esteve no campo aí, treinou normalmente com o pessoal. Os jornalistas tiveram contato com o Ronaldo? Sim, o Ronaldinho treinou normalmente, a imprensa ainda não teve contato com ele, mas acompanhou os trabalhos do campo, deu alguns chutes a gol, fez as atividades físicas normalmente, assim como o atacante Jô também, Guilherme, que compareceu aqui com visual novo, cabelo amarelo, dourado, e ele teve um pequeno imprevisto, e na chegada aqui o carro dele, uma BMW branca, ele atolou na porta da Cidade do Galo por causa da chuva, caiu uma tempestade em Belo Horizonte, região metropolitana, e o carro atolado. Inclusive, quando a nossa equipe aqui do Jornal Tempo e o Super FC estava chegando, o carro dele estava lá parado aguardando um guincho. Aí o jogador desceu correndo e foi se time, enquanto o guincho e uns amigos que estavam junto dele ali ficaram resolvendo o probleminha do carro. Curioso. Mas o Ronaldinho Gaúcho e toda a equipe, tudo apresentado normalmente, estão treinando normalmente. E o uniforme novo do Atlético já foi utilizado aí nesse primeiro dia de 2013, oficial trabalho do Atlético?
Também não, Guilherme. O Atlético continua usando o mesmo uniforme de treino de 2012, aquela camisa dourada com vinho, com bonina, e a assessoria tem formal nesse período de transição, ainda não tem o uniforme da Lupo, apesar de que a placa de publicidade aqui da sala de imprensa já tem a marca da Lupo, mas os não foram alterados, tudo exatamente como estava em 2012. Alguma pergunta, Josias? Quer fazer para o Rômulo? Bom, queria que ele também falasse um pouco aí pra gente como é que tá a forma física do Rosinei, né? Como é que ele chegou aí na cidade do Galo, como é que você acompanhou essa apresentação do Rosinei? Ele tá em condições, ele tá bem? Como é que tá a situação dele, Rômulo? Pois é, a princípio não dá pra gente falar com muita certeza, porque o trabalho no campo foi bem leve, a maior parte do tempo eles ficaram fazendo exames, né, internamente. A princípio parece normal, não aparenta estar muito fora de forma, muito acima do peso, com o uniforme ali, está tranquilo, né? Mas só a princípio mesmo, a gente ainda não avaliar por causa do pouco contato que a gente teve com os jogadores. Então é isso aí, obrigado Rômulo pelas notícias aí ao vivo, direto da cidade do Galo. Estamos aguardando você aqui na redação e um abraço, obrigado. Um abraço, Guilherme, Josias, toda a equipe aí e os internautas também. Tá aí a novidade do esporte.com, já abrindo aí esse ano de 2013, falando ao vivo, direto da cidade do Galo. Rômulo Fegali passou aí as novidades do Atlético. Que curioso esse fato do Jô, né? O carro atolar logo no primeiro dia de trabalho, caiu realmente uma chuva forte em alguns pontos da capital. Não pode atolar no decorrer da temporada, né? Pois é, ficar lá atolado, uma situação complicada, uma BMW ainda, merece os cuidados especiais para tirá-la lá da cidade do Galo. Né? E o Jô terá aí concorrência, né? Mais forte aí nesse agora ano de Alexandre 2013. Aí de volta não chegando ao futebol mineiro, novamente, de volta ao futebol mineiro, Alexandre, então vai disputar ali com o Jô realmente essa posição, e o Jô tem que trabalhar muito, né? A gente sabe que o Jô tem uma qualidade técnica muito grande, ele foi um dos pilares da equipe do Atlético na última temporada, foi um homem de confiança ali no ataque, né? Escalado pelo Cuca, mas agora tem o Alexandre, e os dois vão brigar aí muito por essa vaga de titular. O Alexandre é um jogador muito experiente, a gente conhece também o faro de gol do Alexandre, então o Jô vai ter uma sombra aí nesse... Na sua opinião, o Jô continua sendo titular ou o Alexandre vai chegar aí e ocupar, quem sabe aí, a camisa 9 do ataque atleticano? Bom, eu acredito que o Jô vai continuar sendo titular do Atlético, pelo menos no primeiro momento, né? A gente sabe que o Cuca está tentando montar uma equipe, porque o Atlético vai disputar várias competições, né? Então precisa de jogadores que consigam, né, manter o mesmo ritmo da equipe nessas competições que o Atlético terá. Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, Copa Libertadores. Eu acredito que o Jô vai continuar sendo aquele jogador mesmo, referência do Atlético, e aos poucos o Alexandre vai, quem sabe, tomando essa posição, dependendo das performances dele nas demais partidas do campeonato. O Atlético já confirmou 4 jogadores, né? Dentre eles o Alexandre, que comentamos aqui agora, também o Luan e o Rosinei, os dois serão apresentados nessa tarde de segunda na cidade do Galo, e o Gilberto Silva. Como é que você viu essas contratações pontuais do Atlético para esse início de 2013? Será que mais outros jogadores virão? Porque o Moraes praticamente vai ser esse 5º reforço do Galo. Verdade. O Atlético tá um ritmo muito lento assim, de contratações. Talvez não seja nem um ritmo lento, né? Não são aqueles reforços que a torcida do Atlético estava esperando, né? Como o Calil tinha aprovado aquele orçamento assim, multimilionário, a torcida estava esperando realmente um grande jogador para fechar isso, a cereja do bolo, como o Calil tem frisado aí. A torcida está esperando a volta do Tardelli, né? Essa é a grande esperança do torcedor, apesar do Calil falar que não está muito esperançoso com esse retorno, mas essas contratações que o Atlético tem feito, essas contratações, como você disse, realmente pontuais, né? As contratações que Rosinei ali mais para compor o grupo, o pessoal está falando que ele pode ser aquele jogador que pode suprir a ausência do Danilinho, né, que fez muita falta, mas eu não acredito nisso, né? Realmente o Rosinei é mais um volante ali, para fazer uma função mais... Sai bem para o jogo, mas não é o Danilinho, né? Não vai ser nunca, não vai conseguir chegar nunca ao patamar que o Danilinho representou para o Atlético, principalmente no primeiro semestre, né? Primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Exatamente. E também temos a situação aí, como a gente já disse, do Alexandre, também agora o Gilberto Silva é um reforço muito importante, né?
Acredito que o Gilberto Silva pode jogar até de líbero ali no Atlético, né? Dependendo da formação que o Cuca... Para dar mais liberdade aos laterais, exatamente. Né? Marcos Rocha e Júnior César. A gente sabe que o Marcos Rocha tem algumas deficiências defensivas, mas no apoio ao ataque tem mostrado ser um bom apoiador e um bom jogador. E tem o Moraes, né? Um jogador que esteve na Cidade do Galo, como o Rômulo Abreu trouxe aí a informação pra gente no início do esporte.com. Ele passou pela Cidade do Galo, não está mais no CT Alvinegro, está realizando exames médicos e há 2 anos praticamente o jogador está parado. Ele tinha anunciado uma aposentadoria por problemas pessoais, o pai dele estava doente, quis ficar perto do pai para cuidar do pai e agora ele retorna e chega ao Atlético sob a desconfiança do torcedor que pelas redes sociais até criticaram o presidente Alexandre Calil, porque se fala muito em cereja do bolo, Robinho, Tardelli, jogadores de expressão, e chegou o Moraes. Será que pode ser um contrapeso? Porque o pessoal também está falando que o Moraes é agenciado pelo Fabiano Fará, e o Fabiano Fará é o representante do Riquelme no Brasil. Será que pode ter aí alguma evidência, alguma relação? Você acredita nisso, Josias? Bom, é uma situação que a gente tem que analisar para ficar de olho nisso. E eu também falo assim, o Moraes, passagem pelo Vasco foi até boa, né? Ele chegou a ter assim, vários jogos muito expressivos, né? Que ele atuou muito bem. O Cruzeiro sempre falava também nessa contratação do Moraes. Ele acabou indo para o Corinthians, onde o Corinthians ele ficou no banco, não teve grandes oportunidades. Ele é um jogador que passou por esse problema familiar. Teve problemas com a torcida do Corinthians. Problemas com a torcida do Corinthians. Mas é um jogador que a gente não sabe como é que está a condição dele, como é que está essa forma física, que ele está parado, né? Ficou muito tempo parado. Mas é um jogador que, para compor o elenco dentro dessa metodologia que o Atlético tem implantado, tem adotado, talvez seja um reforço, não digo reforço, mas um jogador aí para ajudar o Atlético nessas competições que ele terá, né, ao longo dessa jornada, que promete ser bastante desgastante, né? O Atlético vai pegar aí vários jogos difíceis, viagens, complicações, altitude, problemas a mais. Então o Moraes pode ser jogador do Campeonato Mineiro, ser testado. Vamos ver o que vai acontecer. É uma aposta do Calil. Como o Calil tem apostado também, a gente viu ano passado, trazendo um jogo que era um jogador bastante criticado, trazendo o Ronaldinho e tal. Não vamos comparar, colocar o Moraes no patamar deles, mas é um jogador que pode, quem sabe, dar certo aí. Não? E a gente até tentou contato com o Fabiano Fará, o agente do Moraes, e ele estava só no... Sabe onde é que estava o Fabiano Fará? Fala aí pro pessoal aí, ó. Fabiano Fará estava lá na festa da FIFA, em Zurique, na Suíça, que beleza, né? Hein? Beleza mesmo, lá só acompanhando top de galo. Top de linha do futebol, né? Exatamente. É isso aí. Vamos falar também um pouco mais de Atlético, mas o Fernando Almeida esteve hoje na Toca da Raposa, ele acompanhou a reapresentação do Cruzeiro, que teve novidades. O Gilvan Pinho Tavares conversou com a imprensa, assim como o Alexandre Matos. Né? Então vamos ver o que o Fernando Almeida traz pra gente de informação a respeito do Cruzeiro, ele que gravou aqui nos estúdios tudo o que ele viu lá na Toca da Raposa. O Cruzeiro iniciou a pré-temporada nesta segunda-feira pela manhã, com explicações dos dirigentes celestes. Depois do presidente Gilvan Pinho Tavares falar novamente da melhora no plantel para 2013 e da venda de Montijo para o Santos, o diretor de futebol Alexandre Matos comentou sobre as ações do clube nos bastidores, com a proposta de Dagoberto e a sondagem pelo zagueiro Dedé, contratação já descartada pelo alto valor do jogador. A zaga está praticamente montada, com a manutenção de Léo, Vitorino e Thiago Carvalho, além das chegadas de Paulão Caveirão e Nirley, que veio do Criciúma. Em números, a defesa não necessita de mais uma contratação não, mas em qualidade acho que ainda falta essa peça, que está sendo procurada pelo Cruzeiro, como o Matos já falou. Se confirmada a chegada de Dagoberto, o ataque celeste está bem representado, com o Marcelo Oliveira tendo 5 bons nomes para o setor ofensivo. Vamos lá: Ricardo Goulart, Diego Souza, Martinútil, Borges e o próprio Dagol, se realmente fechar. Lembrando que Luca está em recuperação e deve voltar em abril, ali no final do Mineiro, começo de Campeonato Brasileiro. De resto, a Toca da Raposa está uma beleza. Teve até chegada do velho e bom pão de queijo para a imprensa mineira. É isso.
Tá aí a opinião, né? O Fernando que trouxe as notícias da Toca da Raposa, depois até filou um pão de queijo lá, que beleza, né? Né? E o Fernando, ele comentando aí, falando sobre os jogadores que estarão disponíveis em 2013, até mesmo com a possibilidade do Dagoberto, responde a pergunta aqui do Bruno Henrique, tá lá em Teresina, no Piauí, acompanhando o esporte.com, a gente agradece a sua participação. O Bruno, ele perguntou, com esse elenco o Cruzeiro tem bola para ficar nas cabeças do futebol brasileiro? E aí, Josias? Eu acredito que falta algumas pecinhas ali, né? Pecinhas não, peças bastante importantes ali. Principalmente na zaga, e precisa de um jogador para o meio de campo ainda, porque Diego Souza ali não vai aguentar essa lacuna que o Montijo, né? A pressão também, né? A pressão que vai ser em cima disso. Acredito que semana passada, né? Até o querido amigo Guilherme Guimarães estava aí curtindo umas férias, um recesso, né? E ficou que eu, Fernando aí, que passou as informações aí da Toca da Raposa, ficamos aqui uma semana bastante frenética pro futebol mineiro, essa saída do Montijo. A gente teve um contato muito direto com o presidente Gilvan Pinho Tavares esses últimos dias, né? Ele foi bastante solícito com a imprensa mineira, né? Dando declarações aí até importantes em momentos que a gente não esperava, né? Porque ano passado foi uma complicação. Até falando isso com o presidente aí, a assessoria do Cruzeiro, complicado falar com o Gilvan de vez em quando, né? Mas semana passada realmente ele conseguiu, ele falou muito com a gente e ele disse, né, que algumas situações sobre o Cruzeiro. Ele falou da saída do Montijo, explicou detalhadamente como foi essa saída, falou que não tinha como segurar o jogador, que os investidores chegaram junto com o Santos e ofereceu uma proposta, um pagamento à vista, 10 milhões, como o jornal Tempo tinha adiantado já para todos os nossos leitores aí, desde a quinta-feira, que essa proposta seria, como o próprio Gilvan falou comigo também quando eu liguei para ele falou que a 10 proposta... 10 milhões no total, né? 6 milhões para o Cruzeiro. Exatamente. Isso. E chegou uma proposta que ele realmente não conseguia segurar mais o Montijo aqui, até por causa da pressão do jogador também querer sair, que estava ficando velho. Pesou muito, né? Que pesou muito e o Montijo acabou indo embora. E ele falou para mim que ele estava tomando conta da contratação de um atacante de peso para tentar fazer com que a torcida do Cruzeirense esquecesse a saída do Montijo. Talvez Dagoberto. Até questionei, perguntei para ele, e aí, presidente, Dagoberto tá vindo aí pro Cruzeiro? Aí ele deu um rateado e falou assim, é um grande jogador, né? A gente não sabe muito a situação dele. O Dagoberto. Pois é. E ele falou, né? Deu uma rateada, desconversou um pouquinho, mas as informações continuaram, a gente continuou apurando aqui o trabalho também com o pessoal do impresso e a gente conseguiu descobrir que realmente o Dagoberto estava sendo procurado pelo Cruzeiro. É um grande nome para o ataque, mas sabe também que o Dagoberto tem alguns problemas, né? Já trabalhou com o Bosch, né? Já trabalhou com o Bosch, isso, reeditando aquela dupla lá do São Paulo, né? Que era bem municiada ali pelos homens de meio campo. Coisa que o Diego Souza vai ter que fazer ali e vai ser o principal referência do Cruzeiro no meio de campo. A pressão em cima dele vai ser maior. O Cruzeiro vai ter algumas posições ali no meio de campo também que pode contribuir um pouco, dividir essa responsabilidade. Mas eu ainda acho que falta esse jogador de meio de campo. Claro, logicamente, trazendo o Dagoberto, né? Porque se não sair o Dagoberto, vai ter que buscar um outro atacante, que seria também muito importante. O próprio empresário do Dagoberto já admitiu, né, que existem conversas com o Cruzeiro. O vice do Inter também. O vice do Inter, justamente, boa lembrança. E está aqui o Rodrigo Corleone, obrigado pela participação, Rodrigo. Ele está falando que o que amenizou a saída do Montijo do Cruzeiro foi o empréstimo, né, do Wellington Paulista, que vai defender o West Ham da Inglaterra, vai jogar. Coisas do futebol, 11º colocado do campeonato inglês. O West Ham que caiu uma época aí, naquela época que o Tevez jogava ainda no West Ham. É um time que tem uma torcida bastante apaixonada, a gente já viu alguns... Além de ver realmente, claramente, essa paixão, esse fanatismo da torcida, tem aquele filme Hooligans também, que mostra... tem a torcida do West Ham. Exatamente, mostrando lá a torcida do West Ham. Desejamos sorte ao Wellington Paulista, que foi um jogador que, na minha opinião, já passou da hora de ter ido embora do Cruzeiro, né? Que fez umas boas temporadas, mas... O Wellington Paulista, aquela situação do Cone que a torcida falava, é complicado, né? Foi o artilheiro do Cruzeiro, não teve grandes chances o ano passado com o Celso Rotti, mas na minha opinião ele já deveria ter ido embora do Cruzeiro há muito tempo. Temos aqui também o Felipe Machado, que lembra, né, da presença do Everton Ribeiro
jogador que teve bom aproveitamento, destaque no Curitiba, que é outro jogador também que o Cruzeiro já disse que fechou com o atleta, mas ainda falta convencer o Curitiba alguns detalhes financeiros. Foi engraçado semana passada que o Gilvan deu como certo a contratação do Everton Ribeiro, e aí o nosso querido companheiro Rômulo Fegali entrou em contato com o presidente do Curitiba, e o presidente do Curitiba falou assim que não sabia de nada disso, que não tinha nada certo. Então tem algumas coisas no Cruzeiro também que precisam ser mais acertadas. O discurso, né, das partes precisa estar alinhado. Né? E, inclusive, agora falando sobre os zagueiros, que eu tinha esquecido, que é a principal carência do Cruzeiro nesse momento, que eu considero também, acho que você também compartilha. Paulão e Nirley, eu acredito que são atletas ali para composição de grupo. O Cruzeiro ainda procura aí um jogador para ocupar, de fato, uma vaga de titular ali na zaga. Falou-se em Dedé, né, mas o próprio Fernando aí nos trouxe a informação que o Cruzeiro ficou assustado com a pedida do Vasco, algo girando em torno de 15 a 20 milhões de euros, é realmente muito dinheiro. O próprio Dedé, que já teve na lista aí da Juventus, de outros clubes internacionais, também acredito que seja difícil a vinda dele para o Cruzeiro. Lugano também já foi especulado, né? O próprio Lúcio, que o Cruzeiro também admitiu a tentativa. Tentaram o Cris. O Cris, que foi para o Grêmio. Então o detalhe realmente o Cruzeiro precisa de reforços. A zaga, na minha opinião, concordo com você, é o setor mais carente, inclusive a zaga não completo. Não só o miolo de zaga, mas as laterais. Acredito que o Cruzeiro ainda precisa de jogadores até mais firmes na questão física, porque o Ceará não vai aguentar todos os jogos da temporada. Em algum momento ele vai precisar ficar fora, até mesmo pelas contusões que já são esperadas, né, do decorrer da temporada. O Egídio é uma aposta, tem mais uma oportunidade numa grande equipe, já teve no Flamengo, não conseguiu, no Vitória também não conseguiu desempenhar um bom papel. Vitória é uma equipe aí, digamos, da segunda prateleira do futebol, tem muita tradição, mas não é como o Cruzeiro, o Atlético. No Goiás, que foi campeão da Série B, sendo recordista de assistências, 28, é um número muito expressivo, mas a gente sabe que a Série B é diferente da Série A e que a pressão que ele enfrentou no Goiás vai ser totalmente diferente da que ele passou aqui pelo Cruzeiro. Verdade. E, inclusive, agora, o torcedor cruzeirense aí ter confiança no Alexandre Matos, né? Porque, segundo o Gilvan, semana passada, ele informou que no Cruzeiro está dividida essa questão de contratações. Ele está tomando conta pessoalmente da contratação do atacante e o Alexandre Matos é o que está tomando conta pessoalmente da contratação de zagueiros para o Cruzeiro. Então, é assim, o Gilvan falou, chegou até a falar com a gente que ele não sabia muito bem, a questão de Leandro Almeida também, né, foi especulado. O Leandro Almeida, boa lembrança. Parecia que estava próximo, agora a gente não sabe mais como é que está a situação, se vai... Muita gente, o próprio Cruzeiro disse que procurou, conversou com o Leandro Almeida, mas que as negociações não foram concretizadas. Mas também tem aí os rumores de que o Cruzeiro poderia acertar com o Leandro Almeida e para facilitar a liberação total do Everton Ribeiro, repassaria o jogador para o Curitiba que tem interesse no Leandro Almeida. Então fica ainda todo esse mistério em relação a essa situação do Leandro Almeida. Falando ainda de futebol mineiro, mas colocando aí uma reticências no Cruzeiro, tem a questão do clássico também, né? A gente está próximo aí, no mês de fevereiro, no dia 3, teremos o primeiro clássico. No retorno do Gigante da Pampulha, do Mineirão, e ainda essa questão de torcida única. Outra confusão. E a pergunta que recebemos aqui, deixa eu encontrar, do Davidson, lá da Posto da Mata Bahia. Não sei onde é que fica isso não, mas agradeço aí a participação do Davidson. Como vocês avaliam a possibilidade do Mineirão ter clássico com uma torcida, sendo que só a torcida do Cruzeiro, ao que parece, poderá comparecer nesse primeiro clássico do dia 3? Confusão, né, Josias? Confusão. Semana passada o Calil já explicou a posição do Atlético, né? O Atlético já assinou já o documento no arbitral, dando conta de que no próximo ano o primeiro clássico vai ser mando do Atlético, a partida vai ser disputada no Mineirão. Mas a situação é a seguinte, torcedor mineiro, a gente conversou com o Gilvan sexta-feira, depois o Calil deu algumas declarações em alguns veículos de comunicação, né? A própria Rádio Itatiaia, né? Que ele falou, soltou o verbo, falou sobre esse contrato da Minas Arena com os clubes mineiros. A situação é que o Gilvan continua batendo o pé, né? O Gilvan, ele não quer saber de 2014, o que ele falou comigo, que ele não tá nem aí, não quer saber de futuro. O que ele quer saber é que o Calil vai sentar com ele, vai assinar um documento falando que na fase final do Campeonato Mineiro
o Atlético se compromete a jogar com torcida dupla o clássico, no Mineirão. Aí eu cheguei a questionar o presidente, falei assim, mas doutor Gilvan, não é precoce a gente colocar Cruzeiro e Atlético numa fase final de Campeonato Mineiro, tendo em vista o que aconteceu com o Cruzeiro o ano passado, e acabou perdendo para o América. Chegou na fase final, mas acabou perdendo para o América e não foi para a grande decisão. Né? Para finalíssimo. Ele virou para mim e falou assim, não, o ano passado foi uma fatalidade. Todo ano dá Cruzeiro e Atlético na fase final. Então essa é a postura do presidente. Ele falou que quer esse documento assinado e se não tiver esse documento assinado, ele vai bater o pé e vai mandar esse clássico dia 3 de fevereiro com torcida única, mesmo sabendo que a renda vai ser dividida. O pessoal do América vai ficar bravo com essa declaração do Gilvan, né? O América aí também se reforçou, trouxe um jogador importante, que foi o Felipe, gostei dessa contratação, um atleta que já esteve nos planos, tanto de Cruzeiro como Atlético, em temporadas passadas, defendeu aí o Atlético Goianiense no último Campeonato Brasileiro e também teve passagens pelo Goiás, pelo Náutico, então o América também está se reforçando aí. E partiu hoje para Itaúna, onde faz parte da sua pré-temporada. Vai descansar lá no questão Centro-Oeste, se não me engano, mineiro. Então o América está aí se preparando também para o Campeonato Estadual de 2013. Agora tem muitas participações aqui, agradeço todo mundo que mandou mensagem para esse esporte.com, o primeiro de 2013. E vamos falar agora de Prêmio Bola de Ouro da FIFA. O Messi, mais uma vez, quarta vez consecutiva, eleito o melhor jogador do mundo. A gente tem aqui uma opinião do William Augusto de Contagem. Ele falou assim que o Messi não é o melhor do mundo, não, que o melhor do mundo é Jesus Cristo. Esse aí é o melhor do mundo também, viu, William? Mas e aí, Josias? Ficou dentro daquilo que era esperado, sem surpresas, né? Apesar do Messi ter ganhado só a Copa do Rei, né, no último ano, ele marcou, foi 91 gols em uma temporada, né? Quebrou o recorde do Gerd Müller, que marcou 85 em 1972, se não me engano. E o cara marcou 91 gols na temporada. Vai ser muito difícil alguém conseguir superar essa marca do Messi. Além disso, a genialidade do Messi é uma coisa que a gente tem que, assim, a gente fica admirado cada dia que a gente vê as partidas que o Messi faz no Barcelona. Ele tem os companheiros dele lá que contribuem bastante, como Xavi, Iniesta. Quem não quer jogar no meio de campo desse, né? Fica muito mais fácil. Mas o Messi, a habilidade que ele tem, a condução de bola, a visão de jogo, o poder de finalização que o Messi tem, é uma coisa inexplicável e nada mais do que merecido esse troféu. Ele que disputou com o Cristiano Ronaldo, que a gente sabe também que é um grande jogador, mas o Cristiano Ronaldo não tem sorte, realmente. É da época do Messi. É da época do Messi, é difícil. Gosto muito do futebol do Cristiano Ronaldo. Gosto. É um jogador que vai pro ataque, cabeceia bem, bate muito bem. Cobrança de falta. É um jogador, para mim, praticamente completo. Faz tudo que um atacante realmente tem que fazer. Só que, como a gente disse, né, o Messi ofusca o brilho do Cristiano Ronaldo e isso, querendo ou não, deixa o jogador um pouco atordoado, porque em algumas entrevistas a gente vê que o Cristiano Ronaldo dá umas alfinetadas no argentino. Né? Eu acho que isso trabalha negativamente o ego do Cristiano Ronaldo, que a gente sabe que é apurado. Né? Falando de Messi, não poderia faltar aquela famosa comparação, né, de Messi, Pelé e tudo. Temos aqui uma participação, deixa eu achar que está muito movimentado, até agradeço muita gente participando aqui. É o Niemeyer Franco, de Teófilo Otoni, um abraço para você, Niemeyer. Ele diz assim, você já viram o Pelé jogar? Pergunta. Eu nunca vi. Será que ele foi melhor que o Messi? Ô, Niemeyer, acredito que a comparação é difícil, porque eu vi o Pelé jogar, mas em vídeos, né? Eu sou bastante novo para ter acompanhado ao vivo os jogos do rei do futebol aí, o Pelé. É complicado a gente comparar porque são épocas diferentes, né? São recordes diferentes que cada jogador quebrou, então eu prefiro não entrar nesse mérito, não. O Pelé foi um grande jogador, fez o futebol brasileiro aí ser destaque no mundo inteiro por diversos anos. O Pelé totalmente conhecido, mais conhecido que personalidades políticas. O Pelé já acabou com a guerra, né? Diz a lenda que há muitos anos atrás existia a possibilidade de acontecer uma guerra e que com o pedido do Pelé essa guerra não foi para frente. Então, assim, são jogadores espetaculares de épocas diferentes e que hoje eu acho que, assim, eu dou graças a Deus por poder acompanhar o Messi jogar, que realmente ele é um fenômeno, é um monstro. Exatamente, é o que a gente tem a falar mesmo, né? É difícil comparar, a gente não tem assim, uma definição muito clara. Pelos jogos que a gente viu do Pelé, coisas em vídeo realmente,
Mas isso só faz mesmo por engrandecer o futebol mundial, né? Ter, assim, jogadores espetaculares que marcaram suas gerações. As pessoas aí, quem acompanhou o Pelé, quem acompanhou o Messi, isso, as pessoas só têm mesmo que agradecer ao futebol, agradecer a Deus, aos deuses do futebol, por ter proporcionado esses momentos de felicidade e de extrema genialidade aí a todos nós. O futebol brasileiro que não tem, desde 2007, um vencedor aí do prêmio da Bola de Ouro, né? O último foi o Kaká, também não conseguiu com o Neymar o campeonato do prêmio Puskás, né? Do gol mais bonito da temporada. E o vencedor foi o Miroslav Stoch, do Fenerbahçe da Turquia. Realmente eu assisti o gol. O gol do Neymar foi plástico, né? Ele saiu driblando vários jogadores, chegou na cara do goleiro e fez o gol. Mas o Miroslav pegou uma bola de fora da área, de primeira. Escanteio colado pelo Alex. De primeira. E a bola no ângulo, o goleiro sequer teve qualquer tipo de ação. Foi um golaço. Você também concorda? Concordo. Assim como os outros 2 gols também, mas o do Stockholm foi considerado até o azarão, né? Desse prêmio da FIFA por causa do Falcao, que marcou um golaço de bicicleta com um passe também de um brasileiro, que foi o Diego, né? Que deu passe para aquela emendada que o Falcao fez o gol de bicicleta, mas merecidamente o prêmio ficou com o jogador do Fenerbahçe. E isso se deve muito à apaixonada torcida do Fenerbahçe, que acredito que tenha votado em peso, porque como foi uma votação aberta ao público, eles compareceram realmente em peso e deram esse título para o Stoch. E só completando, só falando dos outros prêmios, né? A Embi Wambach foi a melhor jogadora do mundo, superando mais uma vez, a Marta, né, que sem o prêmio, superando também a compatriota Alex Morgan. O melhor treinador foi o Vicente Del Bosque, campeão da Eurocopa, da última Eurocopa, deixando para trás, campeão do mundo, deixando para trás aí José Mourinho e Pepe Guardiola. E o prêmio presidencial da FIFA foi concedido merecidamente ao Kaiser Franz Beckenbauer por suas ações pelo futebol, por sua condução desse esporte, por todo o seu envolvimento com isso. E aí temos, como foi falado também, o prêmio Puskás e também o prêmio de Fair Play para a Federação do Uzbequistão pelo trabalho realizado lá no Oriente Médio. Legal, e também tivemos a seleção, né? Dos melhores jogadores do mundo, que praticamente com atletas que jogam no futebol espanhol. Vamos dar uma passadinha rápida aqui, ó. Iker Casillas, o goleiro do Real Madrid, o Daniel Alves, lateral do Barcelona, Sérgio Ramos, do Real Madrid, Piqué, do Barcelona, e fecha essa defesa aí o Marcelo, o lateral brasileiro do Real Madrid. No meio-campo temos Xabi Alonso, do Real, o Xavi, do Barcelona, e o Iniesta, também do Barça, que concorreu junto com o Cristiano Ronaldo e o campeão Messi ao prêmio de Bola de Ouro. O próprio Messi, do Barcelona, e no ataque, o Falcão Garcia, do Atlético de Madrid, e o Cristiano Ronaldo, do Real Madrid. Então, ou seja, o futebol espanhol hoje, né, o Bambambam, a Liga das Estrelas do futebol mundial. Então, é isso aí. Muita coisa acontecendo nesse princípio de janeiro. Futebol aí sendo premiado pelas ações de 2012. Lembrando que muita gente deve estar se perguntando, teve aquele golaço do Ibrahimovic, né, no Suécia e Inglaterra, por que não entrou nessa lista? Vai entrar no prêmio de 2013 e tem grandes chances de ser o campeão, que realmente foi um lance fenomenal e plástico, foi um golaço. Então, passando todos esses detalhes da representação de Cruzeiro e Atlético, falando do prêmio da FIFA, do Bola de Ouro, que mais uma vez ficou com o Messi, a gente termina esse primeiro Esporte.com de 2013, agradecendo as diversas participações aqui dos nossos internautas. Vou até citar mais uma aqui, porque essa a gente precisa, né? O Davidson, que eu falei que era lá de Posto da Mata, Bahia, da Bahia, né? Posto da Mata, cidade, no estado da Bahia. Ele disse que Posto da Mata pertence à Nova Viçosa, divisa de Minas com Bahia, local de praias maravilhosas, muito visitadas por milhares de mineiros. Infelizmente eu não estou nessa praia aí, Davidson, então faça bom proveito e continue acompanhando o esporte.com. Estaremos de volta na sexta-feira. Convido você também para acompanhar o conteúdo do Super FC, www.superfc.com.br, e ficamos por aqui. Até mais.